Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de análise de materiais com feixes iônicos. A aula de hoje é a aula de atividade prática do vídeo sobre Pixie. Então, a atividade prática hoje, novamente, é no Google Colab. Então, como a gente já vem fazendo, entrar no Google Colab e na aba aqui do GitHub, procura o repositório Thiago Fiorini. Tem duas opções. Você pode escolher aqui, ó, IBA Activities, e aí vai aparecer atividade 4, Spectros Pixie. Então, essa aqui é o notebook para essa atividade, e ele é bem curtinho. Tá vendo? Deixa eu até... Como é que faz para apagar aqui? Bom, não vai apagar. Vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer é, nessa primeira célula, baixar as atividades. Ele está reclamando aqui que não é um collab do Google, então você diga que quer executar mesmo assim. Vocês estão acompanhando aí? Então, deu certo para vocês? Aqui tá tranquilo. Aqui também. Então, se você clicar aqui, ó, na pastinha, vai aparecer novamente aqui a pastinha IBA Activities. Se você abrir ela aqui, agora tem algumas coisas novas em relação ao que a gente vinha fazendo. Basicamente, esses arquivos spec4.dat e esse arquivo spec5.dat. São os dois espectros que a gente vai analisar hoje. Então, aqui tem aqui nessa célula de texto está faltando um cifrão aqui. Bom, então, a atividade é para tentar explorar esse conceito de poder de discriminação da técnica Pixie, que, como eu vinha dizendo na última aula, ele é uma coisa um pouco mais complexa do que o conceito de poder de discriminação da técnica RBS. No caso da técnica RBS, foi simples a gente calcular o poder de discriminação, porque ele dependia simplesmente do fator cinemático, e tem lá uma função analítica que representa o fator cinemático, e a gente podia fazer esse cálculo. Agora, no caso da técnica Pixie, fica um pouco mais complicado, porque o poder de discriminação ele vai ser a diferença entre duas raias dos elementos A e A-1, dividido pela resolução do detetor. Eu diria até, no caso eu copiei essa fórmula aqui da aula de RBS, mas no caso do Pixie, não dá nem para dizer que a diferença é no A, né? A diferença é no número atômico somente. O Pixie é sensível ao número atômico, não é sensível a isótopo, né? Então, é a energia da raia do elemento Z menos a energia da raia do elemento Z menos 1. Isso dividido pela resolução do detetor tem que ser maior do que 1. Né? Então, se esse fator PD for maior do que 1, é porque sim, a técnica Pixie consegue diferenciar os dois elementos. Né? Então, se a diferença de energia for maior do que a resolução, então você consegue diferenciar. Basicamente é isso que esse poder de discriminação está dizendo. Acontece que a gente não consegue uma expressão geral para colocar aqui. A gente poderia, por exemplo, colocar a lei de Mosley, né? Calcular qual é a energia do elemento Z menos 1. Mas como vocês vão ver na aula de hoje, esse negócio é um pouco mais complicado. Né? Então, para isso, eu fiz essa funçãozinha aqui, que é, enfim, um pouquinho longa, mas ela é simples no que ela faz. Então, vamos executar ela aqui para ver o que vai acontecer. Então, ela mostra um espectro. Em princípio, a gente não sabe o que é um espectro Pixie. O espectro Pixie vai ter essas raias, né, são picos. E o que a gente vai fazer é determinar quem são esses elementos aí, quem são os elementos que emitem essas raias. E para isso, tem esses 3 sliders aqui. Né? Então, quando você pegar um deles e movimentar, veja que
Ele começa no 5, 6, 7, 8, 9, não acontece nada. 10. O 10 começou a aparecer aqui um risquinho vermelho, tá vendo? O que acontece? Antes disso, não tem nenhum elemento que produza sinal aqui no espectro Pixie. Então, o Pixie não é sensível a esses elementos. Ó, 11, 12. Então, a emissão do elemento com Z igual a 12 cairia aqui. Quem é o Z igual a 12? Deixa eu pegar, eu tinha separado a minha tabela periódica aqui. Z igual a 12 é o magnésio. Então, o magnésio teria uma raia nessa posição aqui. Vamos prosseguir, então. 13. Tem duas raias, veja só, começam já a aparecer duas linhas, né? 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Veja só, caiu aqui, coincidiu duas raias da emissão do elemento 22 com dois picos aqui. Não está exatamente alinhado, mas isso aí é intencional. Então, olha só, eu vou para o 23. Então, veja que é bem diferente. Ó, o 23, 22, 21. Então, a gente não tem dúvida de que seja o 22, certo? A gente sabe que não é nem o 21, nem o 23. Então, vamos deixar esse cara aqui no 22, vamos ver. 22. Aqui. Né? Aí, eu vou mexer o segundo slider aqui para tentar identificar quem são esses outros picos aí. Vamos lá. Já vou direto no 12, né, que é o magnésio. 13. Veja que o 13, ele não está exatamente alinhado aqui, né? Ainda mais que tem duas raias, tá vendo? Mas se ele for, é esse primeiro pico. Se for o 13, é esse primeiro pico aqui. Porque o 14, veja só. Se for o 14, é esse segundo pico aqui. Vamos continuar. 15, 16. Vamos lá. 30. Veja, essas raias aqui, a vermelha era a transição K desse elemento 22. Então, essas transições K estão andando aqui para frente. Então, o elemento 33 tem a transição K aqui. Mas começa a aparecer um monte de coisa aqui, ó. O que é isso aqui? Transição M? Transição L. L, certo. Transição L. Então, K, L. Aí, olha só, vou continuar. 34, 35. Como é que eu sei que esses picos que estão aqui não são o elemento 35, por exemplo? Então, pera, isso aí, bom, primeiro isso não é um tripleto, Um tripleto? não é? O que você quer dizer com isso? Essa transição aí, L do 35, isso aí não é um tripleto? Qual é o 35? Não, é até mais, né? Aqui deve ter duas, três, aqui deve ter umas três também, tem um monte. Você está falando tripleto porque tem três aqui, é isso? É. Então, mas aqui são as transições K, aqui são as transições L.
Aí tem, veja só, as transições L do elemento 35 estão coincidindo com esses picos aqui, ó. Como é que eu sei que esses picos não são emitidos pelo elemento 35? Como é que eu sei Porque que você não não tem o tem. elemento 35 nessa amostra? Porque você não tem a transição K lá na frente do elemento. Exatamente, porque você não tem picos aqui, ó, nessas raias aqui, ó. Porque se tiver o 35, ele vai ter elementos aqui e aqui. Então veja que essa questão de diferenciação dos elementos, no caso do Pixie, ela tem esse componente adicional. Você pode ter overlap de transições, que notadamente tem alguém emitindo fótons nesse range de energia, mas que não é o elemento 35. E a gente sabe que não é porque não tem a emissão K. Né? Então você está diferenciando, você está eliminando o 35 porque você não viu esses caras aqui. Né? Então veja que tem aí uma coisa adicional para a gente colocar, um complicador adicional. Por isso que não dá para escrever lá uma expressão analítica como a gente fez para o caso do RBS. Vamos continuar aqui, ó. Então, as transições K estão indo cada vez mais para a direita. Mas Thiago, não dá Sim. para usar aquelas equações de transição, aquelas séries? Aquelas Sim, séries não conseguem você precisa fazer isso, mas você não vai conseguir uma equação que governe o poder de discriminação inteiro do Pixie. Você vai ter que tá, entendi. combinar K com K, depois K com L, depois K com M, e aí você vai ter Tá, 3 expressões. entendi. Entendeu? E aí, enfim, você vai ter que fazer essa combinação para determinar qual que é o poder de discriminação de todos esses caras aí. Respondi? Tá, É isso que eu estou querendo dizer. tá, entendi. Então, ó, vamos agora para o 38. Quando eu vou para o 38, olha só. A transição K do elemento 38 já saiu do range do detetor. O detetor já não está pegando a emissão K do 38. O único jeito da gente detectar o elemento 38 seria se a gente observasse as transições L do 38 aqui. Né? E aí, um elemento leve que tivesse uma transição K aqui, a gente não conseguiria determinar, dado que o K do elemento mais pesado foi embora, já está mais sendo medido pelo detetor. Então, esse seria um caso onde a gente não conseguiria distinguir. Na aula passada eu disse um caso típico de falta de distinção, quando você tem o L coincidindo com o K, o L de um elemento mais pesado coincidindo com o K de um elemento mais leve, sendo que você não consegue medir o K do elemento mais pesado. Vou refazer de novo porque eu não tenho certeza se eu falei errado, se eu falei certo. Quando eu tenho o L de um elemento pesado coincidindo com a transição K de um elemento mais leve, porém eu não consigo medir a transição K do elemento mais pesado, você tem uma ambiguidade. Você não consegue diferenciar. E na aula passada eu disse que isso acontece, por exemplo, com o caso da prata com o argônio. A transição L da prata bate em cima da transição K do argônio. Mas no detetor, a emissão K da prata não aparece. Então você não consegue diferenciar a prata do argônio. Certo? Não são vizinhos, mas eles têm a transição no mesmo lugar. As transições que o detetor consegue enxergar. Né? E aí entra um outro ponto. Se vocês forem ver o artigo do feixe externo, do LANF, tem uma descrição de um detetor HPGE que fica separado, que é para medir raio-x de mais alta energia, que é justamente para pegar as linhas K desses elementos mais pesados e poder distinguir. Né? Porque argônio e prata são facilmente, dá para você distinguir no RBS, mas o RBS do feixe externo não é tão bom quanto o do feixe interno. Né? Então vamos lá. Thiago, Oi, diga. então, aí surgiu uma curiosidade que eu não sei se você vai saber responder. Eu também não tenho muita experiência, mas porque a prata é considerado um elemento plasmônico, né? Ele tem aquelas ressonâncias plasmônicas por conta da estrutura eletrônica.
E o argônio é, bom, um gás bem utilizado para gerar plasma. É por conta disso? Tipo, Não, outros metais plasmônicos também têm essas características, tem essas condições de ter essas transições batendo com. não. Eu acho que isso é uma, como é que eu posso dizer? Uma coincidência. É uma coincidência mesmo É uma desses dois elementos. coincidência. Tá bom. É uma coincidência. Que a distância energética entre a linha L e K de um elemento bate com com a diferença de linha M e K do outro. Tá bom. Então é basicamente Não, é isso. só que veio a cabeça aqui. Então eu vou continuar aqui, ó. 39, 40, ó, 47, 8, 50, 51. Olha só. 54. Como é que eu sei que aquelas duas raias lá atrás do espectro, que estão lá batendo com o vermelho, não são emissões desses elementos, emissões da linha L desses elementos aqui, 53, 54, 55, como é que eu sei? Por conta das transições da linha M, né? Que não estão ali É, batendo. exatamente. Aqui eu estou mostrando a posição de todas as transições. Mas tem uma coisa que é importante aqui também, que é o seguinte: cada uma dessas transições tem uma intensidade diferente, né? Então, na transição K, você tem as duas transições ali. Veja que tem uma transição mais intensa do que a outra. E aqui nas transições L, você também vai ter transições muito mais intensas e outras transições menos intensas. Então, tem uma questão que é a posição do pico e também tem a questão da altura dos picos. A altura a gente vai discutir daqui a pouquinho. Vamos continuar aumentando esse slider aqui para a gente ver o que acontece. Vamos aumentando, aumentando. Setenta e três. Então, veja só. Tem um pico aqui que está batendo com essas duas linhas verdes. Tem um pico aqui que está batendo com várias linhas verdes. Tem um outro batendo aqui. Tem vários batendo aqui. E tem um monte de coisa sendo emitida aqui, ó. Então, É. será que esses picos aqui não são a transição L de um elemento bem pesado? E esses caras aqui são as transições M? Agora são as transições M. Agora sim, Rafael. Desse mesmo elemento, como é que a gente faz para saber? Então, aí agora eu acho que entra a questão da intensidade, né, que você falou, dos picos. Exatamente. Tem que ser linhas bem intensas para serem essas, né? Então, para isso, a gente vai na próxima célula. A próxima célula é exatamente o mesmo código. Só que a diferença está aqui, ó, nessa linha aqui, que é a linha que faz o plot de cada uma dessas linhas verticais aqui. Então, tem uma para plotar vermelho, outra para plotar verde e outra para plotar azul. Cada um desses sliders aqui. Então, veja aqui que ele está plotando o Ah, X no Y, né? Y mínimo, Y máximo e qual é a cor. Então, esse aqui é o X da reta que ele vai plotar aqui. O Y mínimo, que é zero, e o C máximo é a escala aqui do gráfico. Então, ele vai plotar uma linha de zero até lá em cima, né, com uma cor. Se você for na próxima célula, tem o mesmo código aqui, ó. Line, para ele saber qual é a energia que ele vai plotar, de zero até o C máximo, a cor vermelha, ok, tudo bem. Só que tem esse outro comando aqui, ó, alfa igual a uma conta aqui.
Esse alfa é um comando aqui para essa função de plotar que vai definir a transparência da linha. Então, quanto mais próximo de 1 for o valor que tiver aqui, menos transparente é o que ele vai plotar. E quando for 0, é totalmente transparente. E o que eu estou colocando aqui é o que tem na tabela interna aí, do que vocês acabaram de baixar lá quando executaram a primeira célula, que é o radiative rate. É a taxa de radiação. Então, dentro das linhas da mesma transição lá, ele vai modular a intensidade de acordo com a taxa de irradiação. Então, o que acontece? Aqui não é levado em consideração a seção de choque, nem o fluorescence yield, mas é levado o radiative rate, que dá as diferenças entre as diferentes linhas. Então, vamos fazer o mesmo exercício agora, só que olhando esse... E aqui, eu confesso para vocês que vai ter um pouco de dificuldade, porque eu quebrei a cabeça aqui e não consegui fazer de um jeito decente. Eu vou explicar por quê. Então, vamos voltar aqui, vamos ver. O ZA a gente colocou no 22. Vamos colocar o ZA no 22 direto, que daí você vai ver por que eu não fiquei contente com o resultado. 22. Então, o que acontece? Veja só. Eu acredito que vocês não vão conseguir ver na minha transmissão. Acho que vocês vão ter que olhar na tela de vocês. Mas essa linha primeira aqui está bem vermelha. E aí, na segunda transição aqui, ó, tem uma linha mais clarinha, tá vendo? Vocês conseguem ver ou não? Dá pra Dá pra ver. ver. Então, ele está mostrando para você que essa linha aqui é mais intensa do que... Você deve observar essa linha como mais intensa do que essa. E por que dá por que essa linha aqui fica tão clarinha? Porque se você olhar na emissão, tem uma ordem de grandeza de diferença entre as duas. Ó. Uma está um pouquinho depois do 10 a terceira, a outra está um pouquinho depois do 10 a segunda. Então, a diferença de radiative rate aqui também é uma ordem de grandeza. Então, eu não consegui fazer uma normalização, pensar num jeito esperto de normalizar isso, que a gente conseguisse ver as duas, mas com uma diferença menos. Né? Mas, enfim, funcionou. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Vamos no ZB lá no 73 para ver o que acontece. Veja só que coisa interessante, porque tem que ter uma linha forte aqui, tem que ter uma linha forte aqui, algumas linhas menos intensas aqui, tá vendo? Aqui, a linha que tinha aqui ficou bem clarinha, não dá nem para ver. Mas olha só, tem alguma coisa aqui, e esse cara aqui é dessa emissão desse elemento também. Até esse ombrinho aqui, que a gente nem tinha reparado inicialmente, está fazendo parte desse elemento aí. Vocês estão conseguindo acompanhar aí no computador de vocês? Está funcionando ou não? Está dando certo? Tá. Vocês estão vendo isso que eu estou falando, da diferença de intensidade? Uhum. Então, veja só, a gente descobriu que esse cara, esse ombrinho aqui, esse cara, tem umas transições aqui, é tudo esse elemento 73. Só faltou a gente determinar quem é esse cara aqui, né? Os outros estão todos determinados. Então, o que acontece? Ele deve ser esse cara aqui, vamos ver. Aqui. 13. Quem são os elementos dessa amostra? Note alta, né? O 13 é o alumínio, 22 é titânio e o 73 é o tântalo. Certo? Certo. Então, agora, alguém tem alguma dúvida? Por favor, Rafael, pode falar.
Não, eu ia só falar que eu tô começando a ficar incomodada já com tanto tântalo nessa disciplina. É só isso. Toda vez é tântalo. Você sabe que há muito tempo atrás eu fiz essa disciplina. Essa disciplina é nova, na verdade, mas antes ela era junto com a disciplina de difração de raio-x. E quem dava essa disciplina era a Márcia Fantini e o Manfredo. Então, metade do curso era feixes iônicos, metade do curso era difração de raio-x. E eu fiz essa disciplina nessa época. E o Manfredo distribuiu uma amostra, ele distribuiu amostras para a gente descobrir o que era. E, enfim, eram vários grupos. E era uma ideia muito legal. Eu ia fazer alguma coisa desse tipo se fosse presencial, né? E foi muito difícil para mim. Por quê? A gente tinha que descobrir o que era a amostra e depois tinha que falar lá no seminário que amostra que era. E aí foi um grupo lá, tinha uma amostra de ferro, outro grupo lá tinha uma amostra de cobre, outro grupo lá tinha alguma outra amostra aí que eu não lembro, e foi a minha, que era disprósio. Então, enfim, Meu Deus. tinha tanto pico no espectro, e eu, caramba, só tem disprósio, será? Fui ver, era a única amostra diferente era a minha. Mas, enfim, estamos aqui com essa amostra do titânio alumínio tântalo, que ela serve de calibração em vários contextos. Ele serve de calibração para o RBS e também serve de calibração para o Pixie. Aí, olha só, eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte: para fazer esse plot, ele lê o que tem dentro do arquivo spec4.dat. Eu vou pedir para vocês virem aqui no arquivo spec4.dat, clica nos 3 pontinhos, fazer download. Quando você fizer o download, você vai abrir ele, você vai ver que ele tem uma coluna de números. Essa primeira coluna aqui que está clarinha não é do arquivo, é do meu editor de texto. Meu editor de texto numera as linhas aqui. Ele só tem uma coluna. Então, o que ele faz? A primeira linha é o primeiro canal, segunda linha, segundo canal, terceira linha, terceiro canal, e assim por diante. E se você for olhar, olha só, até dá para ver que... Cadê o... Pelo número dá para ver o pico, tá vendo? Tem os dados desse espectro aí. Ele sabe quais são os canais, quer dizer, o primeiro canal tem tantas contagens, o segundo canal tem tantas contagens. Como é que aqui no gráfico ele está mostrando em energia? Porque a gente tem que estabelecer uma relação entre energia e o canal, que é a calibração de energia. E isso está discutido na aula de instrumentação nuclear. Se vocês não se lembrarem, vocês podem dar uma reolhada naquela aula. E para isso, olha só, eu defino aqui o que é chamado de ganho e o que é chamado de offset. Ali, a relação entre energia e canal é uma relação linear. Então eu defino aqui que a energia do canal é igual a um vetor aqui, essa função aqui está criando um vetor que vai de 0 até o comprimento dos dados que ele leu do arquivo, andando de 1 em 1. Eu multiplico o número do canal pelo ganho e somo o offset. Tá? É isso que acontece. Aí, na hora dele plotar o espectro, olha só, plot do espectro, está aqui. Ele multiplica por 10 a menos 3, porque aqui ele está calculando, está errado, aqui ele está calculando em electronvolts por canal. Ele multiplica por 10 a menos 3 para colocar no eixo X e plota os dados que ele leu do arquivo no eixo Y. Tá? Então, o que acontece? A gente está vendo aqui uma pequena diferençazinha aqui, no canal, no pico do alumínio, uma pequena diferençazinha no pico do titânio, pequena diferençazinha aqui no pico do tântalo.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai variar um pouquinho, só um pouquinho, esses valores aqui de ganho e offset, para tentar ajustar essas coisas aqui. E aí, a gente vai fazer um truque aqui, ó. Vamos vir aqui nesse comando aqui, ó, interactive. É nesse comando que ele define esses sliders aqui, ó. E aí, o que acontece? Esses sliders, ele está aqui dizendo que ele vai de 5 até 97, de 1 em 1. Então, quando você anda aqui, ele anda de 1 em 1 porque tem 1 aqui, ó, tá vendo? Eu vou colocar como esse primeiro número aqui é o número inicial, onde o slider começa. Então, eu vou colocar 22, que é para fixar, e toda vez que eu executar essa célula, ele vai começar com esse slider ZA na posição 22. Vamos ver se é isso mesmo. Vou executar de novo. Olha só, ele executou de novo, apagou tudo que a gente fez, mas o slider ZA ficou na posição 22, tá vendo? Então, a linha já está preparada aqui, ó, no 22. Eu vou vir aqui, ó, no slider ZB, e vou colocar aqui 73. E no slider ZC, vou colocar 13. Bem, quando eu faço isso, olha só, já está tudo nas posições, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou mexer lá nos parâmetros de ganho offset, para o espectro andar um pouquinho, e eu quero que as raias já estejam aqui, para eu não ter que ficar ajustando o slider toda vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer um pouquinho nesse offset aqui, ó. Eu vou comentar o valor inicial, menos 20. Vou colocar um outro fator aqui, vou colocar menos 10. Vamos ver o que acontece. Olha só. Aqui melhorou um pouquinho, aqui melhorou um pouquinho, aqui melhorou um pouquinho. Vou colocar menos 20. Não, menos 20 não. A zero. Menos 20 é voltar, porque eu somar de 10 em 10. Olha só. Bem melhor. Tá? Isso se chama calibrar o detetor em energia. A gente partiu de um valor já perto e deu uma acertadinha só. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui ou não? E Entendi. esse ajuste você vai só no offset, no ganho, não eu ajustar bem, eu faço só no offset, não preciso mexer no ganho. Então, se você mexer só no offset, o espectro ele vai para a direita e para a esquerda. Se você mexer no ganho, ele vai para a direita e para a esquerda, mas ele também vai comprimir ou alargar um pouquinho. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, como a gente olha, vê que a diferença entre a gente olhava, eu não chamei atenção para isso, justamente para discutir isso agora. Você olhava a diferença entre o pico do espectro experimental e os picos teóricos, a gente via mais ou menos a mesma diferença, então era no offset que a gente tinha que mexer, porque daí ele vai só para a esquerda ou para a direita, sem comprimir nem nada. Agora, se você mexer no ganho, no offset, ele vai dar uma... Se você aumentar o ganho, ele vai para a esquerda e comprime. Se você diminuir o ganho, ele vai para a direita e alarga. Tá. Entendi. Thiago, qual é o tipo de amostra que normalmente usa para calibrar um sensor desse tipo? É o Então, T-alta mesmo? na verdade, é qualquer tipo de amostra que você já conheça a composição dela. Claro que amostras mais simples, com um elemento só, 2 elementos no máximo, quer dizer, no máximo não. 1 ou 2 elementos fica mais fácil do que com vários. Entendeu? O que não pode, é difícil, por exemplo, você ter uma amostra só de alumínio, porque alumínio só dá uma raia. Você precisa ter pelo menos 2. E quanto mais distantes forem essas raias, melhor fica a sua calibração. Você tem uma amostra só com titânio, você vai ter esses 2 picos aqui muito juntinhos,
a sua calibração perto do titânio vai ficar excelente, mas longe do titânio vai ficar uma porcaria. Então é bom você escolher uma amostra que tenha picos no começo, no meio e no final do espectro. Entendeu? Deu para entender? Eu sim. E no caso, aquele programa o PyMCA, ele faz esse tipo de calibração automatizada dentro dele mesmo, é isso? Não é que ele faz automatizada, não. É que no PyMCA você pode ir lá num pico e dizer, eu quero que esse pico aqui seja a transição tal do elemento tal. Ah, tá. Aí ele vai e ajusta a partir disso. Aí ele fala assim, bom, se você está dizendo isso, então a calibração é tanto. Aí você pode adicionar mais picos e aí vai melhorando a calibração dele. Entendi. Ele vai fazendo um ajuste mesmo linear. É, Tá. exatamente. Muito bem, então vamos deixar fixo assim, desse jeito, na calibração do jeito que está, com esses elementos aqui, só que vamos mudar aqui, ó, o spec, em vez de spec 4, vamos pôr spec 5. Vamos rodar a célula de novo. Agora mudou, olha só. Para alegria da Rafaela, parece que essa amostra aqui também tem tanto. Bem surpreendente. Eu acho que a gente está precisando renovar os usuários do Web. Quem sabe essa nova geração aí não traz outros elementos. Então, olha só, não tem mais alumínio. Olha só, essa moça aqui não tem mais alumínio. E nem titânio. No entanto, apareceu esse pico aqui e esse pico aqui. Esse pico aqui está até meio estranho, né? Não está tão pico igual os outros, né? Vamos tentar achar o que são esses elementos aí. Vamos fazer o seguinte. Tentem vocês aí mexer e ver o que vocês conseguem identificar. Mexe o ZB, que é o ZB, não, é o ZA, que é o vermelho. Mexe o ZA, tenta determinar quem são essas duas transições aqui, ver se vocês conseguem ver aí. Alguém achou algum elemento aí? Eu achei ferro. Ferro, Z26, né? É. Então, se eu pegar o 22 aqui e for lá para o 26, 25, 26. Veja só. Tem a transição mais intensa aqui. Não sei se dá para vocês verem na minha transmissão, mas aqui tem uma transiçãozinha mais clarinha. Né? Agora vamos tentar mexer no ZC. Vamos ir com a reta um pouquinho mais para trás para ver se a gente encontra o que é isso aqui. Ó. 12. Pode ser magnésio, hein? Tá bem candidato de ser magnésio, né? Como a gente tem poucas setinhas, vamos mexer o próprio azul para vir aqui. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não? Ah, esse bico aqui atrás, tá. Não. Vamos mexer o azul para ver se a gente consegue achar quem é esse cara aqui. 18. Ó. 16 não é. 17 pode ser 17, mas foi estranho. 18 já não é. Então veja só, para ele ter esse formato estranho todo aqui, ó, ele deve ser um monte de emissão, tudo junto aqui, que o detetor não consegue resolver, né? Vamos mexer o cursor lá para frente para ver se tem alguém com uma emissão que possa bater aí, vamos ver. Opa, ele é meio lento, né?
Vamos devagar. Opa, olha esse cara aqui. O 45. Ele tem emissões intensas muito perto aqui, ó, tá vendo? Até esse ombrinho do pico aqui, ó, esse puxadinho do pico tá batendo de forma interessante aqui, né? Então, é o 45, que é ródio. Então, dando uma variada aí nos elementos. Perguntas? Alguém não conseguiu fazer a atividade aí? Alguém tem alguma pergunta? Ah, Oi. não. Eu fiquei meio na dúvida de enxergar se era o ródio ou se era o rutênio, mas não. Já, já foi. Aquele tem um teatrinho forte ali perto do 12, também precisaria ser ajustado ou é ruído? Isso aqui? Isso, esses dois coisinhos. Então, esse aqui, ele até parece ser um pico, e de fato é, se você olhar aí na Ah, não, sua eu tô tela, tem uma. falando do próximo, professor. Tem Não, um. sim. Tudo bem, eu só estou começando a partir Ah, tá, daqui, tudo bem, desculpa. porque se você for olhar, tem 10 contagens, tá vendo? 10 contagens. Esses caras aqui tem tipo 2 contagens, entendeu? Isso aqui é ruído ou uma combinação de pile-up, quer dizer, um fóton que eventualmente saiu do titânio e outro que saiu do ródio e juntos chegaram no detetor e caem aqui na frente, entendeu? Perfeito. Então esses caras aqui, eles são muito poucos significativos, né? Então, E ali no meio desse valezinho ali, entre o 4,5, também é fator de 10, legal. né? O que é esse cara aqui? Qual cara? Esse aqui. Ah, Se lembrem da aula de instrumentação que tem aquela história do pico-escape, né? Se você tem pico-escape, o que acontece? Tem a energia do fóton, o fóton entra, interage com os átomos de silício dentro da amostra, ele tem que gerar o efeito fotoelétrico, né? E os elétrons gerados nesse efeito fotoelétrico é que originam o sinal que o detetor percebe como sendo a radiação. Mas, eventualmente, ele produz a fluorescência do silício, o silício emite um raio-x e esse raio-x ele pode sair e escapar do detetor. Então a energia que você vai ver desse fóton é a energia do fóton original menos a energia do silício. Então aqui é provável que apareça pico-escape, esse cara ser o pico-escape desse cara e esse cara aqui ser o pico-escape desse cara aqui. Tem que ver se esse pico cai na posição do K-alfa do titânio menos o K-alfa do silício, né? Então, esses caras aqui são pico-escape. Deu para entender, Rafaela? A Deu, presença desses caras aqui gera esses piquinhos aqui. deu sim. Então, veja só, aqui ficou razoavelmente claro como a gente consegue diferenciar os elementos no Pix e em que condições a gente não conseguiria, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dificuldade? Bom, então, não havendo dúvidas, não havendo dificuldades, eu vou interromper a gravação.